Boa tarde, também da minha parte, a todos os autores, das propostas desta sessão e a todos aqueles que se juntaram também para assistir, aos conhecimentos que os oradores de hoje vão partilhar, connosco. Agradecer também, o convite à Confoa, pelo convite que me dirigiram para moderar esta sessão, com muita alegria que estou aqui a desempenhar este papel. Hum, Relativamente à gestão do tempo, como sabem, os autores terão 7 minutos para fazerem a sua apresentação e é importante que tentem, cumprir o tempo para que no final possamos reservar, um tempo considerável para perguntas e respostas e alguma interação com aqueles que estão aqui a participar na sessão. Hum, eu apenas farei o lembrete se vocês passarem para além dos 7 minutos, para não interromper, a vossa apresentação ainda dentro do tempo. Se passarem os 7 minutos, então eu darei uma breve nota para que possam concluir a apresentação. Eh, Todos os participantes poderão ir colocando questões no chat, como já foi referido, ao longo das apresentações, e os autores, se assim o entenderem, poderão também, desde logo, responder diretamente no chat, ou então aguardaremos para o final, para o momento de perguntas e respostas, e responderemos nesse momento. Portanto, sem mais demoras, e para começarmos com as nossas apresentações, teremos a primeira pecha coxa com o título Metamodelo de análise de publicações nas redes sociais. Gênese de uma metodologia de mapeamento no digital. E tem como autores João Paulo Pinto, Teresa Cardoso e Ana Soares. Portanto, Exato. Olá, passa a boa tarde palavra a então todos. a João Pinto, boa tarde. Penso que já estão a ver o meu PowerPoint, confirmem? Sim, agora basta que coloque em modo Exato. de apresentação, está perfeito. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde a todos, conforme onde nos estejam a ver, prazer em estar convosco. Eu vou-vos falar então da gênese de uma metodologia de mapeamento digital, a que chamamos metamodelo de análise de publicações nas redes sociais. É um trabalho feito em coautoria com as professoras Teresa Cardoso da Universidade Aberta e Ana Soares da Universidade do Algarve, que são minhas orientadoras nesta tese da minha tese de doutoramento, cujo projeto de investigação é Educação, Cinema e Redes Sociais, em que nós nos propomos investigar e estudar a presença do Plano Nacional de Cinema nas redes sociais. Para quem não conhece, o Plano Nacional de Cinema é uma iniciativa do governo português que visa levar a literacia do cinema às escolas. E então é com base nisto que nós tivemos a necessidade de construir um modelo de investigação para contribuir para os objetivos de investigação, que é analisar a presença então do PNC nas redes sociais. O enquadramento teórico de tudo isto reporta a revolução tecnológica digital ocorrida no fim do século passado, mas que nós agora, ainda no início deste século, estamos a sentir as consequências, os benefícios, as vantagens. Todos nós verificamos que vivemos numa sociedade em rede, como Manuel Castells se propôs há uns anos atrás, que nos possibilita novos estilos de vida, novos estilos cada vez mais digitais. Todos nós carregamos para todo o lado novos dispositivos, como os telemóveis, os tablets, os relógios, etc., etc., que são novos interfaces de comunicação e que mudeiam a nossa comunicação com o mundo e com os outros. Já não somos meros consumidores de informação. Hoje em dia nós também produzimos informação e conteúdos, num termo muito conhecido proposto por Bruno há muitos anos atrás, chamado producers, isto é, um consumidor produtor também de conteúdos, de informação, um terreno muito propício então que surge a cultura participatória. Isto é um ambiente muito profícuo para as redes sociais online, que hoje em dia medeiam as nossas interações e a nossa comunicação. Ao fim e ao cabo, são meios de comunicação e de difusão de novas possibilidades, cada vez mais inovadoras para as nossas interações. E isto digamos assim, um grande chapéu teórico, porque nós
queríamos e propusemos analisar como é que o PNC analisa as redes sociais, sendo elas do mais variado tipo, com as mais variadas características. E foi aqui que surgiu então o metamodelo de análise de publicações realizadas nas redes sociais, que nós chamamos MAPS. Ao analisar o estado da arte, digamos assim, verificámos que para analisar as redes sociais são utilizados softwares, principalmente softwares específicos produzidos para este efeito, ou então as chamadas APIs, são pequenas aplicações fornecidas pelas plataformas das redes sociais. Todas elas são muito quantitativas e que permitem então uma análise muito estatística. Têm muitos constrangimentos e limitações na ordem temporal, funcionam só em períodos de tempo limitados, dependem do acesso que as plataformas de redes sociais lhes permitem só analisar determinados espaços de redes sociais, deixando outros de fora. Há certas restrições à privacidade que os utilizadores definem para os conteúdos, funcionam de maneira diferente, o que torna difícil a comparação dos seus resultados, e, obviamente, a maior parte delas e as melhores têm custos financeiros associados ao seu uso. Claro que são úteis para fazer uma análise em determinadas redes sociais, em determinados espaços compatíveis e equivalentes, e até permitem e são boas para fazer um mapeamento da sua estrutura relacional. No entanto, quando nós tentamos analisar as publicações feitas em várias redes sociais e em espaços específicos, como por exemplo os grupos do Facebook, torna-se difícil. Por outro lado, também são vantajosas porque permitem aplicar métodos automáticos de recolha e tratamento de dados, que facilita muito a tarefa de investigação, e depois disponibilizam logo os resultados estatísticos e quantitativos, que também torna muito fácil. Por outro lado, é muito mais difícil fazer a análise qualitativa das publicações e todos os dados agregados às publicações e aos conteúdos que os utilizadores põem nas redes sociais. E assim propusemos então este modelo, que nós chamamos MAPS, que visa e é um método de recolha, exploração, sistematização, interpretação e análise das publicações que os utilizadores fazem nas redes sociais. É, ao fim e ao cabo, um mapeamento centrado nas publicações e nos conteúdos e nas interações que são feitas nas redes sociais, com o objetivo de sistematizar e analisar os conteúdos que são lá postos. Como é que isto se operacionaliza? No pouco tempo que tenho ainda disponível. Bom, começamos por identificar os vários espaços que existem nas várias redes sociais. Depois, em cada publicação, já recolhemos o link, em que ela é feita, o dia, a hora, se é uma publicação criada naquele espaço ou se é partilhada do exterior, que interações é que recebeu, classificamos o conteúdo, categorizamos consoante o assunto que estamos a investigar, é uma categorização que muitas vezes varia consoante o assunto e os temas a ele associados, e analisamos o texto escrito. A narrativa utilizada e, por exemplo, os emojis, as tags, links que são colocados dentro do texto. Estes dados são recolhidos, poderia ser artesanalmente por uma folha de papel, mas normalmente são dados aos milhares, normalmente, e nesta fase nós recolhemos para uma tabela de Excel, por exemplo, uma folha de cálculo, que ajuda muito, além da armazenagem dos dados, há uma compilação dos dados e depois uma abordagem quantitativa dos mesmos, e até estatística. Depois segue-se uma interpretação qualitativa, uma análise, digamos assim, das características dos dados, uma tarefa um pouco manual, isto na versão 1.1, que é que nós estamos a trabalhar, mas simultaneamente já estamos a desenvolver a 2.0, onde vamos aplicar um modelo relacional de base de dados, que permite uma certa clarificação do modelo e facilita depois a interpretação qualitativa. Finalmente, e porque o meu tempo deve estar a terminar, pensamos que propomos um modelo
ou a sistematização de algumas ideias utilizadas em mapeamento de informação científica já muito utilizada, nós sistematizamos para aqui, para este modelo, como um contributo para as investigações que estão a ocorrer e que todos têm a necessidade quando investigam a área das redes sociais. Eu diria que é mais um instrumento complementar aos que já existem e que ajuda o trabalho dos outros investigadores. Estamos a fazer isto de uma forma transparente, partilhando os dados com todos, porque acreditamos e queremos seguir o espírito da ciência aberta, até porque o projeto é financiado também pela FCT, e revimos na partilha da nossa investigação nos princípios da ciência aberta. E foi assim, isto são alguns referenciais da nossa investigação, e claro que agradecer à FCTP pelo patrocínio da investigação, ao meu centro de investigação, que é o CEAC, da Universidade do Algarve, e ao DIMAT, que é o meu doutoramento, e agradeço-vos a todos. Não sei se cumpriu o tempo, senão, mas peço-vos desculpa por ter falado tão rápido, mas muito obrigado. Muito obrigado, João. Assim, eu cumpri o tempo, gastou mais alguns segundos, mas tudo bem, vi que já estava na fase final, por isso deixei acabar calmamente a sua apresentação. Foi bastante elucidativa e apresentou aqui um modelo que acredito que seja muito interessante, efetivamente, como enunciou. Muito bem, vamos avançar então para a segunda apresentação desta sessão, cujo título É uma revista? Uma plataforma de construção de conhecimento? Sim, e é também coautoria aberta. Esta proposta tem como autoria Mateus Pereira Lobo e Piotr Czerniak. Passo a palavra, então, ao autor que irá fazer a apresentação. Bom dia, boa tarde. Vocês veem a tela? Sim, perfeitamente. Ok, perfeito. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu só baixar uma tela aqui. Bom, muito obrigado pela oportunidade, parabéns aos organizadores desse maravilhoso evento. Eu tenho formação em física teórica e matemática pura, e vou falar aqui sobre um experimento científico social que envolveu o desenvolvimento de uma chamada revista aberta. Ela é aberta no sentido de autoria colaborativa, ciência cidadã e revisão pelos pares por meio de coautoria. Me desculpe, eu estava dando um eco e eu precisei sair do outro dispositivo. A revista ela trabalha com a publicação de microartigos que são abertos e atualizáveis no formato de white paper. A revista se chama Open Journal of Mathematics and Physics, é um periódico científico com ISSN, indexado na categoria Diamond Open Access, sendo gratuita tanto para ler como para publicar. Aqui são os links das edições internacional e brasileira da revista, e ela conta com o DOI, o identificador persistente. Nesse maravilhoso livro, Reinventing Discovery, do Michael Nielsen, ele comenta sobre um dos experimentos mais bem-sucedidos de coautoria colaborativa, chamado Polymath Project, em matemática pura. Ele é medalhista Fields, em que ele, em seu blog, colocou um problema em aberto, convidando a comunidade matemática a resolver esse problema em aberto. Apenas algumas horas depois, os comentários começaram a aparecer, inclusive até de outro medalhista Fields, e a solução, em apenas algumas semanas, a solução para esse problema em aberto da matemática não só foi resolvido, como foi generalizado. Esse é o poder, mostrando o poder da inteligência coletiva. A OJMP é uma revista do tipo banco de dados que publica white papers com itens numerados. Nossa premissa é que o item é a unidade mínima de uma publicação científica. White paper é um documento cujo objetivo é informar os leitores de uma forma concisa sobre um assunto complexo. Isso para ajudar tanto a compreender o problema como a tomar uma decisão. A nossa contribuição foi publicar artigos
acadêmicos, artigos científicos, com o formato de white paper, porque a gente acredita que contribui para maior acessibilidade e democratização da ciência. O que é um microartigo? Microartigo é uma versão, ou white paper. Artigo é uma versão sintetizada de um artigo tradicional. Dentro da nossa revista, ela pode ser atualizada após a publicação, é escrita em itens numerados, permite a coautoria colaborativa, prioriza a reprodutibilidade e tem um item comunidade mínima de publicação. Ele é publicado antes da revisão pelos pares, porque ele pode ser atualizado, não há limite para o número de coautores e, essencialmente, tem 2 tipos de publicações, uma com resultados conclusivos, outra com ideias em aberto que tem apresentando um esboço de uma sequência de passos para resolver o problema, pode ser curto ou extenso. A gente acredita que não deve haver limite no número de artigos em número de autores. Por exemplo, o CERN publicou um artigo na PRL com 5.154 autores. Acredito que tenha sido o recorde até hoje. Como a revista ela não cobra taxas, ela tem um custo operacional praticamente zero, porque utiliza serviços gratuitos, como a OSF Preprints, para hospedar os artigos, e o WordPress para hospedar a revista, além do e-mail como comunicação. Os artigos sem peer review vêm com o selo Waiting Peer Review, e a partir do trabalho voluntário de doutores, a gente, depois do peer review, entra com o selo peer review. Os resultados originais são como dos artigos tradicionais. Os didáticos científicos é você apresentar uma forma original de um conteúdo já estabelecido com propósitos pedagógicos. Então, nós trabalhamos com a ideia, a OJMP é um overlay journal, seguindo essa definição de número 47, que é um periódico científico que diferencia, separa a hospedagem dos artigos da hospedagem da revista, certo? Isso reduz os custos significativamente. Outra característica da revista é que ela é uma revista self-publishing, havendo uma ruptura entre os artigos científicos e a agência de controle de qualidade dos artigos. Nós entendemos que artigos são preciosidades, são pérolas, são pepitas de ouro, que atualmente os pesquisadores estão doando essa pepita de ouro para os paywall journals, principalmente os comerciais, ganharem bilhões de dólares. Então, por isso, trabalhamos com a ideia de Diamond Open Access. Então, a gente estimula, inclusive, que cada pesquisador crie a sua própria revista científica. Essa ruptura significa que haveria uma agência que determinaria a qualidade dos self-publishing journals, e isso há uma flexibilidade também para cada pesquisador com o seu próprio journal poder escrever os artigos da forma que preferir. Então, resumindo, há uma ruptura, as revistas tradicionais mesclam tanto a publicação como o controle de qualidade, e nós propomos essa ruptura. É claro que cada pesquisador vai priorizar escrever artigos de qualidade na sua própria revista, porque vai ter o seu nome associado. Como convencer as pessoas a fazerem isso? Primeiro passo, crie o seu próprio overlay journal, publique artigos de qualidade, mostre para a comunidade científica que o que é publicado é muito mais importante do que onde é publicado, de forma a convencer os stakeholders, né, quem financia a pesquisa, de que a Self-Publishing Journal é de confiança. Aliás, convencendo também os nossos pares, a gente consegue com que essa ideia se avance. E eu vi que meu tempo acabou, queria só finalizar com uma métrica qualitativa, é um autor, ele apresentar, por exemplo, seus 5 melhores artigos, e finalizar com essa citação do Poincaré, que eu vou deixar aqui a leitura por conta que o tempo acabou. Muito obrigado. Muito bem, Mateus, muito obrigado. Eu consegui cumprir o tempo de forma muito objetiva. Obrigado pela sua apresentação. Vamos então avançar para a próxima pecha-cuxa, que tem como título O Marketing Científico Digital na Gestão da Revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento. E tem como autores Raíssa Rafo, Maria de Avis,
Paula de Araújo e Maria Freitas. Passo então a palavra aos autores desta pecha Bom curta. dia a todos, Bom boa dia. tarde para quem está em Portugal. Eu sou Maria Aves, apresentarei esse trabalho hoje para falar sobre as ações de marketing científico digital desenvolvidas pela revista A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento, no contexto da ciência aberta. Então, falando um pouco sobre o periódico A2Z, Novas Práticas em Informação e Conhecimento, é uma publicação periódica quadrimestral de fluxo contínuo do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, aqui no Brasil. Os objetivos da revista são privilegiar e divulgar, de forma livre e gratuita, resultados de pesquisas interdisciplinares relacionadas, então, às áreas de ciência, gestão e tecnologia da informação e do conhecimento. Também contribuir para a visibilidade dos jovens pesquisadores que, muitas vezes, encontram dificuldades em sua primeira publicação nas áreas de gestão da informação e do conhecimento. A revista foi criada em 2011 com uma política editorial inovadora, que é um periódico em acesso aberto, recebimento de pré-print, presença nas mídias sociais e temáticas bem inovadoras. Temos aqui os nomes dos editores, né, de vários professores da gestão da informação. Então, a revista ela aceita a submissão de pré-prints desde a sua criação. A revisão é aberta por pares, então está prospectando a possibilidade de realizar algum tipo de revisão aberta por pares e incentiva o compartilhamento de dados. Então, a política editorial incentiva bastante esse compartilhamento de dados científicos da pesquisa. Por isso, nós desenvolvemos um plano de marketing a fim de aumentar o alcance da revista, também atrair novos autores e novos leitores, reter a atenção da comunidade em geral, para o que é desenvolvido de uma maneira científica na universidade, e tornar-se referência como um periódico interdisciplinar pelo seu conteúdo e pela comunicação. Nesse plano de marketing, nós definimos como público-alvo jovens pesquisadores e também leitores interessados em pesquisas interdisciplinares relacionadas à ciência, gestão e tecnologia da informação. O principal objetivo desse plano de marketing que foi desenhado é expandir o alcance da revista por meio de recursos oferecidos pelo Instagram e estreitar um relacionamento mais próximo com o nosso público. Então, as ações especificamente no Instagram foram a criação do perfil, que foi criado em outubro de 2020, cross-mídia das publicações, então as mídias se cruzam entre diversas redes sociais, né? A gente adequa alguns posts programados para publicação no Facebook e no Twitter, também para o Instagram. Utilizamos bastante os stories como um recurso de constância da presença da revista na mídia social e também para ter um relacionamento mais estreito com o nosso público. E a publicação de vídeos sobre os artigos e também entrevista com os autores. As ações de mídias sociais são, principalmente, 3 publicações semanais, focadas em conteúdo relacionado à revista, conteúdo relacionado à ciência e conteúdos diversos. No Instagram, então, a criação do perfil, as postagens no feed, nos stories e também a presença de vídeos. Criamos também um podcast, que é uma ação contínua de divulgação científica dos conteúdos publicados na revista e também de temas diversos relacionados à ciência e à universidade. É usado vídeo e áudio. No podcast, a gente grava também o vídeo para poder utilizar também nas mídias sociais posteriormente. O layout da revista. Então, uma das ações foi rever o layout das capas e da página da revista como um todo. Divulgamos também por e-mail, comunicamos os autores, os avaliadores e os leitores da revista sobre novidades no processo editorial. É feito também o e-mail marketing. E o press release, que é a elaboração e divulgação do press release sobre os artigos da revista. Aqui estão alguns exemplos de capa para visualização. Esse é o nosso Instagram, @revista A2Z, em que nós publicamos conteúdos diversos sobre a ciência, sobre os artigos. Esse é o nosso Twitter, também temos uma presença ativa lá com criação de conteúdo e também com interação com o nosso público. Esse é o nosso Facebook, também temos uma presença ativa com criação de conteúdo por lá.
e esse é o nosso podcast. Já está no Spotify, né? É um podcast que traz conteúdos e entrevista com os autores, é um podcast quinzenal, ele é em formato de entrevista, mas é um formato de bate-papo, bem interessante para estimular essa comunicação científica de uma maneira mais informal para atrair esse público de podcasts também. Aqui nós trazemos alguns prints de tela de alguns posts que deram super certo, né? Então, alguns posts de Instagram, alguns posts aqui mostrando divulgação de artigo, então a gente traz uma pequena legenda para contextualizar sobre o que é esse artigo. A gente tem também como regra sempre marcar os autores para que eles percebam nessa publicação e também para que ajudem na divulgação desse conteúdo. Esse é um post de divulgação de entrevista pelo podcast, então a gente já faz esse aquecimento do público nas redes sociais para quando for publicar o podcast, naturalmente ter mais audiência. Esse foi um post de comemoração, né, comemorativo de Dia dos Namorados, em que a gente fez uma ação até cross-mídia dentro do próprio Instagram, utilizando o feed e stories. A gente usa bastante os stories para abrir caixinha de pergunta, para conseguir ter uma comunicação mais ativa. Então, aqui tem uma comunicação bem mais divertida, utilizando memes, GIFs, figurinhas, para fazer com que as pessoas se sintam mais atraídas. Essa foi uma outra caixinha de pergunta sobre o Dia dos Namorados. Então, foi uma caixinha comemorativa para estimular esse engajamento também entre o nosso público. Por fim, mais um exemplo de caixinha de pergunta para mostrar o engajamento através dos stories. Temos também infográficos que são divulgados de uma forma diferente, né, para mostrar a divulgação científica, para divulgar os artigos. O podcast é um projeto de extensão, já está no ar, né, para a Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica. E, por fim, já acabou meu tempo aqui, mas para mostrar alguns indicadores de sucesso de que sim, o nosso plano de marketing está dando certo, temos bastante seguidores, bastante engajamento, bastante alcance, que também importa bastante, e ao fim do plano de marketing ficou definido que será realizado o controle e avaliação a cada 4 meses. Obrigada, aqui estão nossas redes sociais para que vocês conheçam um pouco melhor sobre a A2Z. Muito bem, muito obrigado pela apresentação e pelo cumprimento do tempo. Portanto, aqui uma iniciativa que considero, a minha perspectiva, muito interessante na forma como se podem comunicar os resultados de uma revista científica e aumentar a sua proximidade, né, junto da sua comunidade. Muito obrigado. Obrigada. Muito bem, vamos avançar para a próxima apresentação. E a próxima peça cuxa tem como título O Processo de Atribuição DOI, uma nova abordagem. E tem como autores Tiago Guedes, Cátia Carvalho, Ana Júlia Coelho, Cátia Marques, Daniel Monteiro e Salima Retula. Eu peço desculpa, porque eu acredito que não pronunciei muito bem o nome do último autor. Passo a palavra. Então, boa tarde a Posso todos. iniciar a apresentação. Vou começar a fazer aqui a minha apresentação. Não estou a conseguir estar a tapar aqui o meu. Não sei se já estão a conseguir ver aqui a tela. Não. Por agora ainda não. Apenas vemos a sua câmara. Ok? Sim, mas agora só tem que mudar para o Sim, é modo só trocar aqui os visível. monitores. Pronto. Peço desculpa aqui a placa gráfica, que eu não estou a conseguir chegar ao botão. Ora então, boa tarde, meu nome é Tiago Guedes, da Universidade Nova de Lisboa, da Unidade de Gestão de Informação Científica. Vou falar então um pouco sobre o processo de atribuição de DOI na Nova. Só dando aqui um pouco de contexto, o processo inicia-se com uma candidatura da Nova a uma call da Fundação para a Ciência e Tecnologia para candidatarmos a uma subscrição do DataSite gratuita, no âmbito da parceria da Fundação com o DataSite.
Portanto, obtivemos essa call e, ao tentarmos implementar na Nova, percebemos que, dada a nossa descentralização, portanto, a Universidade tem 9 unidades orgânicas com uma forte descentralização, verificámos que seria necessária uma abordagem talvez um pouco diferente e inovadora, e é essa que vamos apresentar aqui na apresentação. Isto enquadrado também, obviamente, na ótica da promoção da ciência aberta a nível nacional em Portugal. Portanto, a nível de cronologia, começámos por obter a nossa subscrição DataSite mesmo no final de 2019. Começámos a conceber um pequeno piloto para tentar perceber como seria a melhor forma de operacionalizar o processo aqui na Nova, sendo que em 2020 verificámos então que teríamos de conceber uma plataforma online para descentralizar o processo pelas 9 unidades orgânicas e, para tal, lançámos então um piloto com 3 unidades orgânicas, incluindo as 2 maiores unidades da Nova, a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e também a Faculdade de Direito, sendo que em 2021, onde nos encontramos neste momento, implementámos a plataforma em WordPress, definimos níveis de validação e, portanto, já temos um piloto a funcionar que está agora prestes a chegar ao fim e pronto a ser lançado na sua versão final, digamos. Portanto, quais são os nossos grandes objetivos? Descentralizar a informação na Nova para permitir que haja uma disseminação do conhecimento pela comunidade, implementando um workflow que aumente a qualidade da emissão dos DOIs. Para tal, obviamente, desenvolver e implementar uma aplicação em WordPress. As vantagens que nos parecem mais óbvias são, obviamente, beneficiar todas as áreas científicas e todas as especificidades de cada uma das unidades orgânicas da Nova, mas em particular as ciências sociais, dada a dificuldade que as ciências sociais têm a nível de indexação nas bases de dados internacionais e, portanto, amplificar aqui o impacto também da produção científica das ciências sociais. Ao mesmo tempo, promover a ciência aberta, estimular boas práticas na edição digital e também estimular a utilização de métricas alternativas. Falarei um pouco mais à frente na minha apresentação. Em termos de workflow, definimos 3 níveis de acesso. Portanto, os investigadores ou as unidades de investigação acedem a um formulário em WordPress onde podem submeter o pedido de emissão de DOI. Temos um primeiro nível de validação que associamos aos nossos editores Pure, portanto, os editores que utilizam já e que já validam o conteúdo de publicações científicas no nosso sistema de gestão de informação científica, o Pure. E, após esse primeiro nível de validação, é enviado então para a reitoria, aqui na unidade de gestão de informação científica, onde fazemos a emissão dos DOIs na plataforma DataSite. Em termos de tecnologia envolvida, optámos então pelo WordPress, tem uma disponibilização imediata e fácil acesso, houve uma facilidade de integração e, sendo open source, não tem custos de licença e manutenção. Os detalhes em concreto, a pessoa responsável pela implementação foi o Daniel Monteiro, o nosso engenheiro de desenvolvimento. Ele faz parte da equipe, portanto, no final vamos deixar o contacto. Obviamente, no formato Patch Approach não nos é possível falar muito em detalhe da parte técnica em tão pouco tempo. Vou agora então passar a palavra à minha colega Cátia Carvalho, que vai falar na ótica de uma das unidades orgânicas, neste caso a Nova FCSH. Sim, olá, boa tarde, espero que me estejam a ouvir. Bem, considerando o workflow que foi apresentado pelo meu colega Tiago Guedes, o que fizemos na Nova foi criar uma fase de intermediação entre o responsável pela edição que necessita do DOI e a unidade de gestão de informação científica que faz a emissão dos DOIs. Assim, o responsável pela edição tem à sua disposição uma plataforma que replica os campos do formulário da DataSite que deve preencher para fazer o pedido de submissão de DOI. E de seguida, cada unidade orgânica, ou em cada unidade orgânica, há uma pessoa que é responsável pela verificação, pela correção e pela validação da informação que foi inserida pelo responsável da edição. Porquê que nós na Nova sentimos necessidade de introduzir esta fase intermédia e de envolver diversas equipas em cada uma das unidades orgânicas? E tomando como exemplo a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e os nossos particularismos. Desde logo porque na nossa faculdade a responsabilidade das edições está distribuída por diversas unidades de investigação, não está centralizada na faculdade. Depois, porque dentro de cada unidade de investigação, que tem várias edições, ou responsabilidade de várias edições, também existem práticas muito diferentes de edição, muito distintas. E por último, porque tínhamos consciência que junto da comunidade ainda havia um grande desconhecimento relativo às regras de criação de DOI a que estamos vinculados com esta subscrição da DataSite. E achámos assim que criando estes pontos de contacto em cada unidade orgânica poderíamos facilitar a comunicação, vá lá. E não estávamos enganados, porque com este projeto piloto, desde logo percebemos que através deste workflow descentralizado e composto por várias fases de validação,
Por um lado, a equipa que fica no meio do processo poderia identificar e dar apoio na correção de práticas desajustadas, quer ao nível dos requisitos da edição digital, quer ao nível das políticas de atribuição de DOI e passando pelo cumprimento dos requisitos na área do acesso aberto. Permitiu-nos criar manuais de preenchimento e documentos de boas práticas, de apoio, com FAQs, para que todos pudessem utilizar e assim a informação ser transmitida aos responsáveis pelas edições de uma forma transversal. E no caso da FCSH, que atendesse em particular às nossas necessidades na área das ciências, das ciências sociais e humanas. E por último, fomentar boas práticas e garantir que a informação chegava à unidade de gestão da informação científica que registra no datasite, que aquela informação tinha qualidade, porque já tinha sido previamente validada e verificada. Portanto, para terminar, só para dar aqui alguns números a nível do nosso piloto, que nesta fase está a chegar ao fim. Portanto, conseguimos, nesta fase, com as 3 unidades orgânicas, emitir um total, até o momento, de 462 DOIs. É obviamente que é expectável que este número aumente bastante agora que vamos lançar em toda a universidade, em todas as 9 unidades orgânicas, sendo que é particularmente importante para nós, e para terminar, integrar a questão do DOI com as métricas alternativas. Portanto, o nosso sistema de gestão de informação, PURE, utiliza no seu portal público a integração com os Altmetrics e com o Plamex, e, portanto, para nós torna-se muito importante, dado o fator central do DOI em toda esta amplificação do impacto da produção científica e também na monitorização das próprias estatísticas associadas a cada uma das publicações. Mais uma vez, achamos que as ciências sociais e humanas podem beneficiar particularmente aqui da existência do identificador DOIs para amplificar o impacto internacional da sua produção científica. Também, achamos que indiretamente é também importante o DOI no sentido de contribuir para a difusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Nova. Portanto, nós temos como interesse particular amplificar a produção internacional e que ela seja associada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste momento, o nosso sistema de gestão de informação já faz essa associação automaticamente através de um algoritmo que utiliza queries utilizadas pela Scopus e também pelo ranking de sustentabilidade do Times Higher Education, e nesse caso achamos que o DOI está aqui também indiretamente a contribuir para esta amplificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradecemos a atenção e esta foi a equipa responsável pela implementação. Estamos depois ao dispor para qualquer questão que achem interessante colocar. Bem, muito obrigado pela apresentação e pela partilha deste processo sistematizado para a atribuição de DOIs. Eu acredito que é uma excelente experiência e prática que a comunidade poderá ter em conta, né, para poder aplicar também nas suas instituições, caso ainda não tenham um sistema, e acredito que está aqui um belo contributo. Obrigado. Portanto, vamos então avançar para a próxima pecha-cuxa, que tem como título Cobrança de taxa para publicação em acesso aberto, comportamento de pesquisadores docentes de engenharia da UFRGS. E tem como autores Diana Cátia Tomasi e Fabiano Couto Correia da Silva. São convidados então a iniciar a vossa apresentação. Eu vou compartilhar. Só um minuto. Certo. Conseguimos ver a sua tela? Certo. Bom, eu me chamo Diane Cátia Tomasi, eu sou bibliotecária na Biblioteca Central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, e eu sou mestranda de Ciência da Informação, e esse trabalho foi feito em coautoria com meu orientador, que é o professor Fabiano Couto Correia da Silva. E o título é Cobrança de Taxa para Publicação em Acesso Aberto, Comportamento de Pesquisadores e Docentes de Engenharia da URGS. E bom dia e boa tarde a todos, que eu acabei esquecendo de dizer. Bom, esse trabalho ele é um resultado parcial da minha pesquisa que está em desenvolvimento na minha dissertação, que se chama Percepções dos Pesquisadores Docentes da Escola de Engenharia da URGS no âmbito da ciência aberta. Ela está sendo desenvolvida em nível de mestrado no PPG-Sim da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Nós compreendemos que para avançar na implementação de novas iniciativas e de políticas institucionais que incentivem a ciência aberta, é importante entendermos
como os pesquisadores agem e o que os influencia no momento de publicarem os resultados de suas pesquisas. Conforme Cabaleiro Rivera Sanches Tarragóis Santos, a indagação acerca das práticas dos pesquisadores é fundamental para a implementação de políticas que sustentem o desenvolvimento e a promoção das iniciativas de ciência aberta. Compreendemos também que o movimento de acesso aberto promoveu o acesso gratuito e sem restrição, que não a tecnológica, às produções científicas, e isso causou uma série de alterações no mercado editorial. Com o crescimento de publicações em acesso aberto, algumas editoras adotaram a aplicação de taxas de processamento de artigo, ou as APCs, para publicar em artigos de acesso aberto. E é sobre isso que trata essa apresentação. Bom, a gente estudou, o grupo estudado é composto por 241 pesquisadores docentes em engenharia que atuam na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós utilizamos um instrumento de coleta que foi um questionário elaborado no Google Forms, composto de 8 perguntas, divididas em 3 sessões. Nessa apresentação, a gente vai tratar só de uma das sessões. A forma de coleta foi envio de e-mails com o convite para que respondessem ao questionário. Esse envio foi feito entre agosto e outubro de 2020. Nós tivemos o retorno de 63 questionários, que equivale a 26% do total. Então, a gente fez 13 envios, o primeiro em agosto de 2020, tivemos um retorno de 22, o segundo em setembro de 2020, tivemos mais 23 retornos, e em outubro de 2020, mais 18, que totalizou 63 respostas, equivalente a 26% do total. A seguir, nós vamos apresentar a análise das respostas de 3 questões que são consideradas aqui nessa apresentação, que equivalem à seção 3 do questionário, chamada de produção e consumo de publicação científica. Quando questionados se priorizam a submissão de artigos de sua autoria em periódicos de acesso aberto, 34 respondentes disseram não priorizar e 29 disseram priorizar. Então, a diferença é bem pouca entre quem prioriza e quem não prioriza. Já quando perguntados se deixaram de publicar em acesso aberto por ter que pagar taxa, a diferença foi bem expressiva. Temos 76% dos respondentes disseram que já deixaram de publicar em acesso aberto por questão da taxa. E quando perguntaram se já tiveram que pagar para ter acesso a artigo de sua própria autoria, 9 dos respondentes disseram que sim, que já tiveram que pagar para acessar seu próprio artigo em um periódico de acesso restrito. A gente conclui que o pagamento de taxa é relevante no momento da decisão e interfere na escolha do periódico ao qual será submetido o artigo para publicação. A gente vê também uma necessidade de política institucional voltada para a promoção da ciência aberta e estímulo à publicação em acesso aberto. Sugerimos também a realização de cursos nos moldes do Manual de Formação em Ciência Aberta, disponibilizado pelo Projeto Foster, direcionados aos pesquisadores, para esclarecer sobre a ciência aberta e os benefícios de publicar em acesso aberto. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. E obrigada a todos. Muito obrigado pela apresentação, pelo cumprimento do tempo. Ainda existia cerca de 1 minuto, mas muito bem. Se quiser acrescentar ainda algo mais, poderá utilizar esse tempo. Só ressaltar mais uma vez que é parte de um trabalho maior, né? Esse trabalho ele é uma parte do que está sendo desenvolvido, que já está quase em fase final. E, enfim, como é importante a gente esclarecer para os pesquisadores e docentes, mais das áreas das exatas, inclusive, né, das áreas mais duras, a importância do acesso aberto, que eu acho que ainda não está muito claro os benefícios. Era isso, muito obrigada. Muito obrigado. Passaremos então
à próxima apresentação, que tem como título EMRI, Emerging Research Information, desde 2020, indexando revistas para publicação de pré-prints. E tem como autores Piotr Czerniak, Bianca Amaro, Rafael Vilas Boas e Filipe de Freitas Campos. Passo então a palavra aos autores. Então, bom dia, Brasil. Boa tarde, Portugal. Eu sou o Piotr, esse aqui embaixo à esquerda. Junto com Bianca, Rafael, Felipe, desenvolvemos o EMRI, Emerging Research Information, que desde 2020 vem indexando revistas para a publicação de pré-prints e tem como retaguarda institucional a Associação Brasileira de Editores Científicos, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a Unesco. É claro que a gente não fez isso sozinho, a gente teve apoio em diversos setores. A Elizabeth Verlan criou esse bonito logo aqui à direita, e o Washington, o Léo e o Vander do IBICT foram responsáveis por todo o desenvolvimento tecnológico. Bom, eu vou falar um pouco do pré-print. Então, o pré-print é uma instituição septuagenária, embora muita gente não acredite nisso. Nasceu nas áreas duras, que é física e matemática, está online há cerca de 30 anos e chegou às humanidades há cerca de 20, vem chegando aos poucos, e ainda é aceito com reservas por alguns, apesar da Bianca dizer que isso é irreversível. Conformem-se, relaxem e aproveitem. Tá? Então, mas o que é o tal do pré-print? Olha, o pré-print originalmente era a versão do artigo pronto para ser submetido a uma revista. E quando passou a ser online, foi acrescentada uma revisão rápida de conteúdo por um moderador. Que o ser humano, aquele serzinho danado, já começou a executar abusos nessa parte. Tá? Todo esse tempo sempre distribuído e disponibilizado por autoras e autores antes da revisão por pares. Agora, no EMRI, a gente introduziu uma alteração nesse modelo. A gente considera o artigo já recebido por uma revista, já aprovado por essa revista na revisão de conformidade, o chamado Desk Review, e antes da revisão por pares, é depositado pela revista e não no modelo tradicional de depósito por autores. A gente vai mostrar aqui, aproximadamente, como é que isso entra no esquema da construção do conhecimento. Então, olha, inicialmente o conhecimento não existe, tá? Aí alguém vai lá, realiza uma pesquisa, escreve um artigo, manda para a revista faz a revisão de conformidade, faz a revisão por pares e publica. Quando publica, o artigo, o trabalho ou o conhecimento passa a ser certificado e passa a existir para o mundo, porque o conhecimento não existe enquanto não for publicado. O foco que a gente tem aqui é na demora de cada uma dessas etapas. Considerar que realizar a pesquisa leva anos, escrever o artigo leva semanas, e quando o artigo está pronto, tem uma sequência de dias para enviar à revista, dias para revisão de conformidade e meses, em geral, para revisão por pares. Tá? E como nada é mais rápido do que a sua parte mais demorada, né, essa coisa de meses é que marca o intervalo entre terminar de escrever o artigo e ter a sua publicação. Então, nesse contexto aí, entram os pré-prints, que pode ocorrer em 2 momentos. Tá? Então, não foca na parte inferior, que todo mundo já viu, vamos focar na área dos pré-prints. Tá? Então, o pré-print ele pode surgir após a escrita do artigo, antes do envio para a revista, aqui, o modelo Cielo usa esse tipo de depósito pelo autor, faz lá uma revisão de conformidade, em questão de dias está publicado, o conhecimento passa a existir, não certificado por pares, mas existe. E nós aproveitamos uma outra oportunidade, né, deixando que a revisão de conformidade passasse para a responsabilidade da revista e autorizando, então, a revista, através do EMRI, a fazer o depósito e, em seguida, a publicação desse conhecimento. Tá? Então, esse é o nosso espaço, é o espaço EMRI. Né? E quem é que ganha com isso? Onde estão os lucros? Olha, ganha o conhecimento, né? Porque a divulgação do que é novo se torna muito mais rápida. Ganham os autores em várias dimensões. A publicação é antecipada em meses em relação à versão revisada por pares. A prioridade fica assegurada desde o início, né? E ainda ocorre uma proteção contra revisores que não sejam totalmente íntegros. Já se ouviu falar de revisores que se apropriam, rejeitam um artigo, se apropriam do conteúdo e depois publicam no nome deles. Tá? E ganham principalmente os editores das revistas, tá? Que é um dos nossos grandes focos, porque o editor tem uma grande pressão dos autores para publicar logo, publicar rápido,
E essa publicação em forma de preprint, ele alivia essa pressão, porque, de qualquer forma, o conhecimento já está veiculado. Tá? E também permite, então, que os editores tenham a condição de fazer uma revisão por pares bem criteriosa, bem construtiva, sem pressa. Né? Então, todos ganham, tá? E eu acho que ninguém perde. O Emily foi construído para aproveitar os esforços já vigentes na comunidade. Então, a gente escolheu uma plataforma de Space, já existe, tá? Não vamos inventar uma nova, não precisa. A gente faz uma solicitação de indexação no Google Forms. A gente usa como critérios mínimos para a inclusão atender o DOAJ. Se o DOAJ já examina um conjunto de critérios, por que nós temos que examinar também? Nós tomamos cuidado que a revista não seja predatória. Para isso tem Stop Predatory Journals e também ficamos atentos a outros indícios. Tá? E o critério mínimo para a inclusão de um item, de um artigo na coleção é a aprovação na conformidade pela revista. Tá? Outros princípios do Emily é que a gente é bem focado e bem objetivo. Tá? A gente quer disponibilizar o conhecimento emergente sem muitos atrelados a isso. Tá? O nosso problema é colocar o conhecimento na rua e pronto. Então, isso nos levou a uma plataforma muito objetiva, tá? Muito enxuta nas informações oferecidas. E a outra preocupação é não colocar mais carga na equipe da revista, que já tem que fazer XML, já tem que fazer diagramação, já tem que fazer rede social, já tem que fazer tanta coisa, tá? E o Emily não poderia ser mais uma carga, ele veio ser uma solução. Então, a gente tem uma formatação básica, uma folha de rosto já programada e metadados completos sem excesso, tá? Somente aquilo que é estritamente necessário, mantendo o foco no conteúdo. Tá? Então, essa é a nossa página inicial. Uma das preocupações foi a internacionalização, ela é oferecida em 4 idiomas. A gente tem uma janela onde vão surgindo sucessivamente as mais recentes edições. A gente tem já algumas opções de busca logo na primeira página, país de publicação, onde ele está indexado, qual é a área da revista, qual é o idioma do preprint. Tá? E a gente tem mais, principalmente quero mostrar para vocês as perguntas frequentes. Tá? Então, tem uma seção de perguntas frequentes que engloba, como vocês podem ver aqui, né, 20, 21, 22, 24 questões. É um curso do Emily e um curso sobre preprint em forma de perguntas e respostas. E a primeira que eu vou chamar a atenção é como proceder caso eu identifique um grave problema ético ou de integridade científica em um preprint depositado no Emily. Tá? A gente tem uma espécie de paranoia com essa coisa de integridade e ética. Isso vai se refletir em vários outros pontos. Né? Para aceder às revistas, você vai na página inicial, em comunidades e coleções, clica lá, você avança para uma descrição rápida da revista, aparece a revista aqui. A gente colocou aqui o que a gente acha mais importante para quem chega a identificar aqui aquela revista veio. Tá? Escopo, publicação, período de indexação. A gente avança para uma página de um preprint, que é assim, são 2 páginas. Tem preprint em marca d'água em todas as páginas, tá ok? Tem aqui um alerta, em todas as páginas tem a referência, que tem um alerta de preprint. Avisa aqui de que foi apenas revisado na conformidade e que a responsabilidade é da revista. Tá? Tem, logo no início, um alerta sobre integridade, convida a visitar a revista, reforça a coisa do preprint no rodapé da página de rosto e, olha, por aqui você pode fazer a sua indexação clicando nesse link aqui do meio. Tá? Obrigado, passei 1 minuto, mas espero que vocês tenham apreciado. Muito obrigado pela excelente apresentação e por esta excelente iniciativa. Vamos então dar continuidade à apresentação de mais uma pecha-cuxa, com a qual vamos concluir esta sessão e depois teremos espaço para perguntas e respostas. Então, a última pecha-cuxa tem como título uma análise bibliométrica de periódicos em acesso aberto, abordagem baseada em áreas do conhecimento, e tem como autores Patrícia Dias, Tiago Dias e Grey Moita. Bem-vindos e podem iniciar a vossa apresentação.
Ainda não conseguimos ouvir quem está a fazer a partilha da tela. Já conseguimos ver a tela perfeitamente, mas não conseguimos ouvir. Perfeito. Agora sim. Ok. Bom dia, boa tarde, todos e todas. Né? Meu nome é Tiago Dias, eu sou do Cefet Minas e vou estar apresentando o trabalho aqui que foi, na verdade, é um estudo dentro do contexto da tese de doutorado da Patrícia. A Patrícia está lecionando, por isso eu vou fazer a apresentação. Na oportunidade, parabéns para todos nós professores pelo nosso dia, né? Enfim, esse estudo aqui que está apresentado nesse trabalho, né, ele tem como ênfase fazer a identificação dos principais periódicos em acesso aberto que os pesquisadores brasileiros têm utilizado para a divulgação de suas pesquisas. E por principais aqui, vocês podem entender aqueles mais representativos, ou seja, que têm uma maior quantidade de publicações. E o objetivo também é identificar quais são as áreas, né, dos pesquisadores que ali publicam nesses periódicos. Então, como plano de fundo, o trabalho da Patrícia tem um intuito de identificar quais são, né, os principais periódicos que os pesquisadores brasileiros têm publicado, periódicos esses em acesso aberto, e, especificamente aqui, né, identificar quais são essas áreas. Então, é um trabalho bem amplo, que, na verdade, teve como intuito avaliar isso temporalmente, como os pesquisadores brasileiros têm utilizado os periódicos em acesso aberto para divulgação de seus resultados. Então, esse aqui é também um subproduto dessa tese, que foi algo um pouco mais amplo. No intuito de ser, né, abrangente, do ponto de vista de considerar todas as áreas, a gente tem como fonte de dados os currículos cadastrados na plataforma Lattes do CNPq. Então, é uma plataforma amplamente utilizada, principalmente pelo nosso grupo de estudo aqui. Atualmente, conta com 7,3 milhões de currículos de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. E, nesse conjunto que a gente utilizou para a nossa análise, a gente conseguiu identificar aproximadamente 8 milhões de artigos em periódicos, de forma global. Então, para identificar, porque a gente não tinha classificação se é ou não um periódico de acesso aberto, a gente utilizou como validador, né, a relação de periódicos que estavam cadastrados no DOAJ à época da nossa coleta. Então, a gente tem todo um framework aqui para trabalhar com esses dados curriculares, denominado Lattes Data Explorer. A gente incrementou uma extensão nesse framework para que ele classificasse um determinado artigo, visando verificar se ele estava ou não em um periódico de acesso aberto. Então, basicamente, o que a gente fez foi passar em cada um dos currículos, em cada um dos artigos, em periódicos, e verificar se aquele SSN estava contido na relação do DOAJ. E dessa vez classificando não só o artigo, mas também trazendo características dos autores para que depois a gente pudesse fazer essa análise baseada em áreas do conhecimento. Então, com isso, né, a gente conseguiu, desse universo de aproximadamente 8 milhões de publicações, identificar que um pouco mais de 2 milhões estavam em periódicos de acesso aberto. Ou seja, um percentual de aproximadamente 27%, que vai de encontro com alguns trabalhos da literatura que, né, apontam 30% como sendo o percentual de publicações que tem sido realizado nesse meio de publicação. Então, com isso, a gente, né, fez uma análise temporal também, aqui é só um exemplo para ver como que as publicações, e aí, pessoal, isso aqui são publicações que estão registradas no Lattes, por isso que a nossa janela temporal começa em 1960, que é o primeiro artigo que a gente tem identificado, e a gente mostra temporalmente como todo o volume de publicação em periódicos foi realizada e qual que é a margem de artigos que estão em periódicos de acesso aberto. Então, a gente percebe, né, uma queda significativa, a gente tem um crescimento, tem uma queda significativa nos últimos anos. Por prática, a gente já conseguiu identificar que essa queda aqui ela é fortemente influenciada por uma falta de atualização que acontece nos currículos. Então, né, essa queda ela não é tão representativa assim. A nossa janela foi até 2019. Então, provavelmente, alguns currículos não estavam atualizados e por isso essa queda é tão significativa. Fazendo, né, uma distribuição pelas áreas de atuação dos pesquisadores, a gente queria verificar quem são os pesquisadores que têm publicado nos principais periódicos, a gente vê uma alta representatividade
de pesquisadores que têm atuado nas ciências da saúde, né, seguida em menor número por ciências biológicas. Essa distribuição, pessoal, ela é fortemente influenciada pelo volume de pesquisadores que atuam nessas áreas. Então, logo, a gente, né, faz um estudo com uma distribuição per capita, tentando ser um pouco mais justo, né, para não ser tão influenciado pela quantidade. E em menor número, a gente percebe que as publicações estão entre profissionais das áreas de engenharias e linguística, letras e artes. Pois bem, foi aplicado Bradford no conjunto de dados, no intuito de identificar os principais periódicos. Então, tem todo o formalismo matemático que foi adotado, foi distribuído isso em 15 zonas, em que o núcleo do conjunto possui 6 periódicos. Então, é possível perceber que a quantidade de publicações no núcleo e em cada uma das zonas ela é praticamente a mesma, mas o núcleo contém o menor número de periódicos com uma representatividade muito grande. Então, analisando as publicações que estão nesses periódicos do núcleo, a gente pôde perceber uma alta interdisciplinaridade dos pesquisadores que ali publicam. Então, a gente tem, né, várias áreas publicando em cada um desses periódicos, ou seja, é uma característica desses principais periódicos em acesso aberto ter publicações de pesquisadores de áreas distintas, e a gente vê também uma alta representatividade, principalmente pesquisadores das áreas de ciências agrárias, e que não é o maior volume de pesquisadores, mas que possui grande representatividade. Então, a gente detalha esse estudo mais, identificando quem são esses autores, quais as áreas que não aparecem aí, mas, de forma geral, né, a gente percebe que os principais periódicos, e aí, novamente, os principais, a gente está considerando a quantidade de artigos que ali estão, eles têm grande influência de pesquisadores das áreas de ciências agrárias, e que, né, outro ponto que pôde ser observado é que essa alta quantidade de artigos nesses periódicos, elas são fortemente influenciadas por alguns pesquisadores que são altamente produtivos. Então, tem algum desses periódicos aí que um determinado pesquisador tem mais de uma centena de publicações, inflacionando aquele volume de publicações que ali estão. E um outro ponto que a gente conseguiu observar também, que, em geral, são periódicos que possuem alto fator de impacto, ou seja, são periódicos que possuem nessa métrica, né, e aí sem entrar em mérito de métrica boa ou ruim, são representativos. Bom, esses são nossos contatos, né, e me coloco à disposição aí para conversar com vocês, se necessário. Muito bem. Muito obrigado, Tiago, pela sua apresentação, pelo cumprimento do tempo. Obrigado pela apresentação de todas as pastas cuxas. Abrimos agora o momento para perguntas e respostas. A atividade no chat esteve bastante ativa, o que também agradeço, né, aos participantes pela atenção e pela curiosidade e pelas questões que colocaram aos oradores, que amavelmente também já foram respondendo e interagindo. Portanto, poderemos agora transpor esta dinâmica, esta atividade agora aqui para este momento de interação, em que podem abrir o vosso microfone e colocar diretamente alguma questão que ainda está sendo colocada. Não havendo assim já de momento alguma questão, eu posso avançar. Tomei aqui algumas notas. Se alguém o quiser fazer, por favor, pode abrir o micro. Eu quero, André, Força. eu quero, se possível. Nossa, a qualidade dos trabalhos apresentados hoje foi absolutamente sensacional e eu gostei muito da revista A to Z. Eu acho que é um modelo que deveria ser seguido por todas as revistas para ganhar mais visibilidade, é isso que a gente tem que fazer. E uma conclusão que eu coloquei aqui no chat é que realmente a gente tem que pensar com muito cuidado, muito carinho, se a gente realmente cobra APC para as revistas de acesso aberto.
Eu acho que a gente tem que buscar financiamento das próprias instituições, das revistas. Acho que seria uma saída melhor do que cobrar o APC dos autores. Mas eu gostaria de destacar aqui o trabalho apresentado pelo Piotr também, e como nós temos a participação também de companheiros de Moçambique, eu gostaria de informar que o Emery ele está aberto para qualquer país. Então, como a nossa estrutura já está montada, se vocês tiverem interesse, eu acho que seria bem legal vocês colocarem as revistas no Emery também. Muito obrigada, não vou falar mais nada. Obrigada, André. Muito obrigado, Bianca. Mais alguém que queira colocar alguma questão? Caso contrário, posso avançar, por exemplo, aqui para a primeira apresentação de hoje, relativamente ao metamodelo de análise de publicações nas redes sociais. Tenho curiosidade em saber por exemplo, se já testaram o modelo, ou se ainda só está na sua fase conceptual, e se sim, quais foram os principais resultados ou conclusões que obtiveram com a análise? Obrigado pela pergunta, André. Sim, o modelo está a ser testado. Ele foi desenvolvido especificamente para dar resposta às necessidades da minha tese de investigação, como disse, é o Plano Nacional de Cinema. Então o modelo foi desenvolvido à medida que ia sendo aplicado no modelo e os resultados já começam a ser publicados e a tese está praticamente no fim e já existem publicados. Aliás, nós até retirámos uma parte da investigação, porque, entretanto, durante a investigação, ou o plano de investigação, houve o Covid, o encerramento das escolas, o Plano Nacional de Cinema, como todas as escolas, parou, e nós aproveitámos para investigar como é que essa transição tinha sido feita para o digital, isto é, como é que as atividades que anteriormente se passavam nas escolas passaram a ser no presencial. E então, passaram a ser no virtual, nas redes sociais. E então o modelo até foi aplicado durante alguns meses, no encerramento na escola, para observar isso. Paralelamente agora, começou também a ser aplicado nos estudantes, está a iniciar a investigação, também no campo das redes sociais, e aí é a primeira vez que ele vai ser aplicado com outras pessoas e num outro contexto diferente. Portanto, digamos que é a real aplicação prática. Ok, muito bem, obrigado. Olhando aqui para o chat, verifica-se que também não há mais questões. Eu posso fazer, penso que temos aqui mais 1 ou 2 minutos. Sim, podermos... também começamos 4 ou 5 minutos mais tarde, diria que sim. Ok, muito bem. Também tenho aqui alguma curiosidade relativamente à segunda pecha-cuxa sobre a plataforma de coautoria. Tenho curiosidade em saber se ela tem muita participação por parte da comunidade e se considera também que este modelo possa ser aplicado a outras áreas do conhecimento, para além da área em específico a que se referiu à apresentação. Certo. Muito obrigado, André, pela pergunta. A gente tem, o corpo editorial é mais regional aqui da Universidade Federal Tocantins do Brasil. A gente tem tido participações mais regionais mesmo. Eu confesso que eu gostei muito da apresentação sobre o marketing, né, que houve aqui, porque eu pessoalmente tenho dedicado muito tempo a produzir white papers, e pouco tempo no marketing, né? Então, por enquanto, está só algo mais regional no sentido de participações de envio de artigos, né? A questão da leitura tem um número de mais de 50 mil downloads, né? Não consigo contabilizar os views, mas se conseguisse seria bem maior. Mas temos participações de autores do Brasil, de Portugal e de um outro país da África, que eu esqueci o nome. Mas com relação à segunda pergunta,
Brasil, Gana e Portugal, tá? Em termos de autores. Sobre a outra pergunta, sim, eu acredito que seja perfeitamente possível em todas as áreas do conhecimento, né? A gente agregou white paper com artigo científico, ou seja, escrever artigos científicos na forma de white papers. Nós conseguimos até contribuir para que uma revista fosse criada nessa mesma linha aqui no Brasil, na área de humanidades, né? Isso já aconteceu. Então, eu diria que sim. Ok, muito bem. Obrigado. Não sei se alguém da plateia gostaria de colocar alguma questão. Se não... Ai, lá vou eu de novo, André. Força, Bianca, Desculpa. Força. Não, Matheus, eu achei essa abordagem do tipo revolucionária. O que a gente tem que pensar hoje em dia é como a gente agiliza de forma potente a comunicação científica. Então, o que a gente tem, o que eu sempre falo nas minhas palestras, é que o pesquisador tem de mais importante é o nome dele. Então, existe um exercício de responsabilidade com essa ideia mais aberta e pensar que isso promove um desenvolvimento científico mais rápido. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer, entendeu? Para que a gente comunica? É para desenvolver mais rápido, para que os resultados das pesquisas possam atingir o grande público. Afinal de contas, a ciência é um bem público comum. Então, foi muito bacana esse modelo, por isso eu te pedi os slides, Matheus. Eu acho que a gente tem que começar a vender essa ideia, a gente vai levar muita surra vendendo essa ideia, mas eu já estou acostumada a apanhar, não tenho o menor problema, mas a ideia realmente é promover cada vez mais a aceleração. Os preprints são isso, a proposta dos white papers também. Então, eu queria ressaltar que a gente poderia começar a dar uma olhada com uma cabeça nova, com uma cabeça não somente de autores, nem somente de editores, e sim uma cabeça de comunicadores científicos. Isso é o que é mais importante. E aí eu juro que eu me calo, André. Obrigada. Muito obrigado pelo contributo, Bianca, e de todos, pelo dinamismo que trouxeram aqui a esta sessão. Mais uma vez destaco que todas as apresentações e a gravação irão ficar disponíveis no programa. Tivemos aqui contributos excelentes, contributos que poderemos utilizar no nosso dia-a-dia, na nossa atividade, para disseminar nas nossas comunidades. Temos aqui excelentes exemplos em diferentes áreas que poderemos colocar em prática. Portanto, agradecer mais uma vez a todos os oradores, a todos os participantes que aqui estiveram e que tornaram esta sessão mais dinâmica e interessante.